Estamos meditando em tempos de provação, onde Deus nos experimenta. Deus sempre experimentou o seu povo. E experimentar significa, Deus sempre promoveu situações duras, circunstâncias difíceis, oposições, tempos de escassez, tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Deus sempre promoveu isso para o seu povo. Sempre. No Antigo Testamento ele sempre fez isso. E se você ler o Novo Testamento, você vai verificar que os apóstolos tiveram vida boa, os apóstolos se assentaram em tronos de ouro, os apóstolos foram aclamados como reis e príncipes. Todos os apóstolos, todos os homens que foram enviados pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho de Deus, a pregar o Evangelho a toda a criatura, todos os apóstolos morreram pelo viés do martírio. Todos eles. Todos enfrentaram perseguições, açoites, prisões, escárnios, dificuldades das mais variadas. O apóstolo Paulo foi decapitado. Tiago foi crucificado. Pedro se sentia tão indigno de ser crucificado que ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. E todos os homens, e todos os heróis da fé que você encontra no relato de Hebreus capítulo 11, todos os homens no meio do povo de Deus passaram por tempos de dificuldade. E como se fosse pouco, o próprio Filho de Deus teve vida fácil. Quando Jesus andou sobre essa terra, ele teve vida fácil? Não. Foi um trabalhador da construção civil. Trabalhou como carpinteiro e essa era a principal atividade da construção civil naquela ocasião. Jesus seria considerado nos dias de hoje como um pedreiro. Jesus, quando começou o seu ministério com 30 anos de idade, a pregar o reino de Deus, e começou a pregar a respeito das coisas lá do alto, quando ele começa o seu ministério, ele tem 30 anos, mas de seu nascimento até 30 anos, qual foi a vida que Jesus viveu? Vida santa de um homem comum, simples, trabalhador, não teve vida fácil, não teve facilidades, teve dificuldades, muito pelo contrário, teve muitas dificuldades. E para chegar ao ponto do seu ministério espiritual, divino, quando ele chega a esse ponto, o ponto culminante da sua vida difícil, dolorosa, angustiante, é que ele foi crucificado. O dono da igreja, o Senhor da igreja, não teve vida fácil. Até o próprio Filho de Deus foi experimentado. Na tentação de Jesus, quando ele vai ao deserto, guiado pelo Espírito Santo, ele foi experimentado. O que acontece naquele deserto? Escassez, toda sorte de tentações, muitas provações. O diabo apresenta a terra e diz: tudo isso que você está vendo, eu te darei, se você prostrado me adorar. Transforme essas pedras em pães, lance-se desse pináculo, faça com que os teus anjos te amparem aqui do pináculo do templo, e toda a cidade de Jerusalém vai ver esse grande espetáculo e vão te aplaudir. Autoglorifique-se, exalte a você mesmo. Essa foi a proposta do diabo. Autoafirmação. Se autoafirme, seja um sucesso, seja uma celebridade, faça isso, jogue-se daqui e deixe que os teus anjos te amparem, e toda a cidade vai conhecer que você
tem que ser glorificado, tem que ser aplaudido. Jesus caiu nessa? Não. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor Jesus, dentro da escassez do deserto, foi tentado pelo diabo em tudo. E sabe o que é o mais interessante? Estava conversando com uma irmã querida. Você acha que a tentação de Jesus acabou quando ele saiu do deserto? Se você observar o texto, você vai ver que Jesus foi tentado em muitas outras coisas e o diabo só procurava algumas oportunidades. Está escrito, segundo as palavras dos evangelistas, Jesus foi tentado, provado, experimentado o tempo todo. O povo de Deus passa por tempos de provações e nós estamos em tempo de provação. Estamos sendo provados, testados, avaliados, experimentados. A igreja de Cristo está sendo experimentada. Muitos já estão se auto-reprovando. Muitos estão se rendendo, se curvando aos apelos, às tentações, às intimidações do mundo. Muitos já estão se curvando. Muitos já estão se dobrando, muitos já estão entregando os pontos, muitos já estão se conformando com as coisas desse século, muitos já estão vivendo quase que iguais ao mundo, E nós estamos fazendo uma comparação entre Saul, no dia que ele foi provado, e de Samuel, no dia em que Samuel foi provado. Se você está conosco esses dias de quinta-feira, nessas quintas-feiras, você sabe o que nós estamos falando. Eu não tenho como rever tudo, mas eu quero só que você entenda uma coisa. Saul foi provado num tempo de dificuldade. Quando os filisteus cercaram o povo de Deus, cercaram a cidade onde estava Saul e o povo de Deus, e Saul se desesperou. Saul começou a procurar ouvir a voz de Deus, pelos métodos que Deus tinha para falar. Qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Deus não respondeu por método algum. Deus não respondeu pelos mecanismos que Deus falava. Saul ficou literalmente, para a gente trazer aqui a forma mais coloquial de se dizer, Saul ficou literalmente no vácuo. Sabe o que é um vácuo? Vácuo é quando você fica completamente desamparado. Saul ficou completamente desamparado. Porque ele sabia que só ouvindo a voz de Deus, ele teria algum amparo. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele não estava ouvindo mais a voz de Deus. Porque ele se rebelou contra Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu no culto. Criou outro culto. E nós já vimos isso. Já verificamos isso. E dentro desse desespero, Saul fez uma das coisas mais terríveis que lhe custaram a vida. E nós já vimos isso. Saul foi consultar um feiticeiro. Ou uma feiticeira. A médium de Endor. A prognosticadora. A mulher que falava com os mortos. E ele foi procurar essa mulher, porque ele estava desesperado, porque ele não ouvia a voz de Deus, e ele pensou, aquela mulher vai me fazer levantar Samuel. Samuel vai levantar e vai me responder, e ela vai fazer com que Samuel se levante. E o texto, e eu quero voltar a esse ponto de novo, o texto apresenta como se aquela necromante, aquela feiticeira estivesse falando como se estivesse possuída ou tomada por Samuel. E o texto diz, Samuel disse isso e isso e isso. Samuel falou que isso e isso e isso ia acontecer. Só que, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Copista, aquele que escreveu o texto, aquele que fez a escrita do texto, ele está escrevendo com base no que Saul entendeu,
no que Saul entendeu. Se Saul estava entendendo que era a presença manifesta de Samuel, que já tinha morrido. Samuel já tinha morrido. O profeta de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus, já tinha falecido. Não estava mais presente. Já tinha sido sepultado. E o copista, ele escreve como se ele estivesse ouvindo como Saul estava ouvindo. Percebendo como Saul estava percebendo. Então o copista escreveu: e Samuel disse que aconteceria isso. E Samuel falou, e nós verificamos, não aconteceu nada daquilo. Nem mesmo Saul morreria, meus irmãos. Você lembra do que aconteceu? Como é que Saul morreu? Você lembra? Saul se suicidou. Saul tirou sua própria vida. Saul não iria morrer no combate. E a profecia da falsa profetisa, ou da feiticeira, a profecia foi que no dia seguinte ele morreria. Ele não morreu. Em alguns dias ele morreria. Ele não morreu. Ele se matou. Ele mesmo tirou sua própria vida. E nós verificamos que ele morreu porque foi consultar aquela necromante. E é incrível o que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O que está acontecendo aqui é quase que literalmente igual ao que Saul fez. O que Saul fez foi procurar a necromante. O que os homens da cidade, os adoradores de Dagon, foram fazer? Porque eles roubaram a arca do Senhor. Aquele que era o símbolo da presença de Deus. A arca da aliança, que continha o bordão de Arão, as pedras da lei e o maná. Uma tampa era um caixote com 2 anjos nas suas bordas. Tinha todo um ritual para se transportar a arca. Todo um ritual era necessário para se transportar a arca. Eu não sei como eles transportaram, mas sabe o que eu vejo aqui? Eu não vi nenhum deles morrendo por encostar na arca. Talvez eles não tenham encostado. Você lembra de Uzá? Eu estou falando isso aqui, é um pouquinho mais profundo. Se você sabe o que eu estou falando, se você já leu, você entende o que eu estou falando. Uzá encostou na arca e morreu. Aqui nós não vemos relatos de alguém encostando na arca e morrendo. Nós vemos relatos de pessoas na cidade morrendo. Porque a arca de Deus foi levada e colocada num templo pagão. Você imagina? Colocaram aquilo que era o símbolo da presença de Deus dentro de um templo de um Deus estranho, Dagon. E Dagon, olha que coisa, olha só isso aqui. Sabe como era Dagon? Metade homem, metade peixe. Você já viu o folclore brasileiro? Você já viu as entidades do folclore brasileiro? Você sabe que ao nosso redor, nada que está nesse mundo vai te conduzir ao reino de Deus. Muito pelo contrário, mas te afastar. Nada nesse mundo vai te conduzir ao reino de Deus, mas muito pelo contrário, vai te afastar. As escolas celebram dias folclóricos, e os dias folclóricos dentro das escolas são com personagens que são entidades dentro da feitiçaria. Você acha que teu filho está seguro na escola? Você acha que a escola é um lugar assim maravilhoso para o teu filho estar? Então eu acho que você perdeu o vislumbre da batalha. Estamos em guerra. É necessário vigilância, oração contínua, fogo sendo queimado continuamente no altar de Deus. Do contrário, seremos presas fáceis. Seremos presas fáceis. E não duvide disso. A arca de Deus foi colocada no templo de Dagon. Eu estou falando isso, olha como era Dagon. Um homem com uma cauda. Uma espécie de sereia. Sereia é uma entidade da mitologia. Você sabe o que é mitologia?
Todos aqueles deuses do panteão grego, do panteão romano, do panteão nórdico, todos os deuses criados, todas as entidades, meus irmãos, são demônios. Criados pela imaginação humana, que em algum momento, em algum culto, em algum culto pagão, se entregaram e viram e imaginaram, e aí desenharam e colocaram a imagem e fizeram aquela escultura, um homem peixe. Dagon caiu diante da arca de Deus. Os sacerdotes de Dagon chegaram no templo de Dagon e viram Dagon caído. Levantaram Dagon. No dia seguinte, voltaram ao templo. Quando chegaram no templo, viram Dagon caído. Mas só que agora não está só caído. Agora ele tem a cabeça cortada e os braços cortados. Sabe o que significa isso? Significa que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Quando se arrancava a cabeça e os braços, significava que a vitória era completa, total, absoluta. Quando os inimigos tinham seus braços e sua cabeça removida, e os braços e as cabeças dos inimigos eram levados para o povo ver o braço e a cabeça, o povo dizia: aleluia, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é Ele quem peleja as nossas guerras. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. E aí os sacerdotes começaram a ficar desesperados, porque as pessoas na cidade começaram a ter um surto de tumores. Tumores começam a surgir por todo o corpo. A plantação acaba. A plantação não vinga. Doenças, mortes, ratos, plantação esgotada. E os sacerdotes começaram a perceber: é essa arca, temos que tirar ela daqui. Só que quem eles foram consultar? Outros feiticeiros. Eles, ao invés de consultarem ou procurarem um sacerdote de Deus, eles foram procurar o conselho de outros feiticeiros, de outros adoradores. E aí os adoradores deram uma outra direção: leva ele para outra cidade. Levaram ele para outra cidade. Estou só resumindo o que a gente acabou de ler aqui. Chegou na outra cidade, aconteceu a mesma coisa. A cidade foi tomada de tumores. As pessoas morriam. Não havia fartura. A cega, a colheita não acontecia. Porque ali não era o lugar de estar a presença de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam muito sobre tolerância. E eu não estou falando que a gente vai fazer aquilo que pessoas... Isso é uma grande idiotice. Quando eu escuto de cristãos tratando mal feiticeiros, pessoas de outras religiões, você sabe, apedrejando. Que é isso? Você está voltando à antiga aliança. Você está voltando a uma prática que Cristo condenou. Cristo falou: ame os teus inimigos e ore pelos que te perseguem. Não é dessa forma. Mas uma coisa é certa: há muitos hoje tolerando o que Deus jamais tolerou, tolerando o intolerável. E esse próprio texto já demonstra isso. Há pessoas que estão tolerando hoje, no templo do Deus vivo, verdadeiras bagunças, chacotas, deboches, brincadeiras, risadarias. Meus irmãos, a casa de Deus não foi feita para isso. O templo do Senhor foi feito para falar da cruz. O templo de Deus foi feito para falar de salvação eterna. E eu quero encerrar agora da mesma maneira que nós encerramos na semana passada. Estávamos falando da seriedade da presença de Deus. Você viu a seriedade da presença de Deus aqui? Você viu que quando a presença de Deus, onde está a presença de Deus,
seriedade. Deuses pagãos caem no chão. Os homens dizem: não, leva essa arca daqui, leva esse símbolo da presença do Deus de Israel, leva daqui, porque ele vence os nossos inimigos, ele vence os nossos soldados, ele acaba com a nossa plantação, ele não é por nós. Leva-se para outra cidade, acontece a mesma coisa, até o ponto que eles consultam agora feiticeiros mais poderosos. E esses feiticeiros mais poderosos têm até um pouquinho de conhecimento, porque eles dizem: talvez, se a gente fizer uns tumores de ouro, uns ratos de ouro, simbolizando cada cidade por onde aconteceu essa desgraça aqui, aí talvez a nossa culpa seja expiada, talvez ele nos perdoe. Então bota aí uns ratos de ouro dentro de um cofre, coloca do lado dessa arca e tira essa arca daqui e coloca, olha o que eles fizeram, colocaram em cima de duas vacas. A arca foi carregada por 2 vacas, é uma carroça, literalmente, e a carroça é levada por 2 vacas. Só que tem um detalhe aqui que é muito poderoso. Essas vacas tinham acabado de dar à luz, e se você tem um mínimo de conhecimento de alguma coisa de fazenda ou de região, a região de pecuária, meus irmãos, o garrotezinho, o bezerro, ele não desgruda da vaca. Por isso que a teta da vaca fica daquele tamanho. Isso é engraçado. Agora eu ri, mas não tem nada de... é sério, mas isso é engraçado. Você já viu o tamanho da teta de uma vaca quando ela está amamentando? Quase arrasta no chão. E por isso o bezerro tem que estar ali, e sugando, porque ele precisa dar uma esvaziada. A vaca precisa aliviar um pouco aquele fardo. Meus irmãos, os homens tiraram a vaca da presença dos bezerros e disseram: coloca os bezerros dentro do celeiro e bota a arca dentro dessa carroça. Coloca os presentes de ouro aí e põe essas vacas para andar. Se elas forem para a região do povo de Deus, significa que Deus nos perdoou, e significa que tudo que aconteceu aqui foi por causa do Deus de Israel. Mas se ela for para outro lugar, foi só o acaso. Eu estou repetindo o que a gente acabou de ler. Foi só o acaso. Se ela não for lá para o meio do povo de Deus, se as vacas não for... Sabe o que é isso? Eles lançaram a arca de Deus à sorte das vacas. Literalmente. Tire essa presença de Deus aqui. Porque essa presença de Deus aí é muito santa. E ele não compactua com outros deuses. A igreja de Cristo, a luz de Cristo, não pode compactuar com as trevas. Não compactua com Dagon. Não tem relação com Dagon. Que comunhão entre luz e trevas? Qual o relacionamento entre luz e trevas? E eles falaram: se a vaca for por um lado e não for para o lado do povo de Deus, é o acaso. Mas se for para o lado do povo de Deus, significa que foi Deus que causou todo esse mal na nossa terra. Para onde as vacas foram? Para o lado do povo de Deus. O que eles entenderam? Foi Deus mesmo que fez todo esse mal aqui. E olha o que diz aqui. Eu vou encerrar com isso aqui porque é muito bom. Olha o que diz o versículo... Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 6. As vacas, 6:12. 1 Samuel 6:12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes. E andando e berrando. Sabe por que elas estão berrando? Elas estão indo de acordo com a direção de Deus, porque as vacas não ficam longe dos bezerros, e elas estavam lá indo contra a vontade. Está rindo? É sério. Seguiam sempre, eu estou continuando lendo o versículo, seguiam